Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre o Santuário. Que bom ter a sua companhia em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós temos visto até aqui que o Santuário Terrestre e todos os seus serviços ilustram três fases do ministério de Cristo. Primeiro, o seu sacrifício substitutivo. Segundo, sua mediação sacerdotal. E terceiro, o julgamento final. Em nosso último estudo, aprendemos sobre o ministério de Cristo no pátio e como todos os animais ali sacrificados apontavam para o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje vamos aprender sobre outra fase do ministério de Cristo, o seu ministério sacerdotal no lugar santo. Na cruz, Jesus efetuou completa expiação pelo nosso pecado. Seu todo suficiente sacrifício nos garante o direito à vida eterna. Mas existem outros aspectos da expiação que precisam ser contemplados. De acordo com o ritual terrestre, aqui do santuário, nós devemos aprender outros aspectos a respeito da expiação e devemos analisá-los com muito carinho. Qual era o ritual diário do sacerdote no santuário? O serviço incluía a oferta de um cordeiro sobre o altar de holocausto de manhã e à tarde, com as devidas ofertas de manjares e libações, a manutenção das lâmpadas do castiçal do santuário, a oferta de incenso com o serviço que acompanhava, a troca dos pães da proposição a cada sábado, a oferta de sacrifícios individuais, tais como as ofertas pelo pecado, ofertas queimadas de manjares e pacíficas, e muitos outros deveres. O recinto do templo, desde ao romper da aurora até que se fechassem as portas à noitinha, era um lugar muito atarefado. O serviço diário no santuário provia, assim, expiação, através da oferta do sacrifício no altar de holocausto, intercessão, mediante a fumaça que subia do altar de incenso, provia vida física e espiritual através do pão e luz através das lâmpadas que ardiam no candelabro. O lugar santo do santuário possuía 3 móveis. À direita de quem entrava estava a mesa com os 12 pães da proposição, e eles apontavam para Jesus como o pão da vida. À esquerda, você tinha o castiçal com 7 lâmpadas. Eles apontavam também para Jesus como a luz do mundo. E à frente estava o altar de incenso, aonde o aroma era queimado e a fumaça que subia desse incenso trazia perfume para todo o ambiente. Através da representação desses 3 móveis do santuário, nós entendemos que o ministério de Cristo era um ministério de expiação, perdão e reconciliação. Mas aí vem uma pergunta: quando é que Jesus fez essa caminhada do átrio ou pátio para o lugar santo? Quando é que Jesus deixa o altar de holocausto para assumir a função sacerdotal? Essa caminhada durou 50 dias. Antes de explicar melhor esse período,
deixe-me enfatizar algo. O santuário terrestre, construído por Moisés, e o santuário celestial, que serviu de modelo para este, relacionam-se de duas formas, estruturalmente e funcionalmente. A estrutura desses dois compartimentos do santuário terrestre, eles apontavam não apenas para um santuário celestial com duas partes, Santo e Santíssimo, mas também ao ministério de Cristo em duas fases, como sacerdote e sumo sacerdote. Essa relação estrutural entre os dois santuários, terrestre e celestial, também pode ser vista no livro de Apocalipse. João teve várias visões do santuário celestial e no capítulo 1, no versículo 12 em diante, João descreve Cristo no lugar santo, andando entre os 7 candeeiros de ouro. Igualmente, ele apresenta o altar de incenso no capítulo 8 e o lugar santíssimo com a Arca da Aliança no capítulo 11. Isso nos revela que a estrutura do santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. O ritual do santuário terrestre apontava para uma maravilhosa realidade celestial, ou seja, Jesus, após sua morte, daria início a um ministério sacerdotal no santuário celestial. Mas quando isso aconteceu? A profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, apontava para o momento da inauguração do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Um dos últimos eventos que deveria ocorrer durante os 490 anos de graça estendidos à nação judaica era a unção do Santo dos Santos. O texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Assim como em sua inauguração o santuário terrestre foi ungido com óleo consagrado, a fim de que tal ato consagrasse os serviços do santuário, em sua inauguração, o santuário celeste também deveria ser consagrado para o ministério intercessório de Jesus Cristo. Com sua ascensão, Cristo deu início ao seu ministério como nosso mediador e intercessor no santuário celestial. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Após haver ressuscitado, Jesus permaneceu ainda 40 dias com os discípulos. Durante esse período, apareceu a eles várias vezes. Desejava dar-lhes prova de que havia ressuscitado e deixar claras orientações com relação à obra que eles deveriam executar. Chegou o dia, porém, quando deveria ascender definitivamente ao céu e cumprir a promessa de enviar o Consolador, o Espírito Santo. A cerimônia de consagração dos sacerdotes para o exercício de seu ministério durava 7 dias. No 8º dia, o sacerdote começava a oficiar na hora do sacrifício matutino, às 9 da manhã. Exatamente o momento em que Pedro diz que os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, tanto a festa das primícias quanto a festa do Pentecostes eram invariavelmente celebradas no primeiro dia da semana. Logo, foi num domingo que ocorreu Pentecostes e Jesus iniciou seu ministério sacerdotal no santuário celestial às 9 horas da manhã, na hora do sacrifício. Por isso, Hebreus 9:24 ensina: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
O sacerdócio levítico ilustra o ministério que Cristo tem desempenhado desde sua entronização no santuário. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2 declara: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Assim como os sacerdotes intercediam diante de Deus em favor do povo, após a sua ascensão, Cristo serviu como mediador entre Deus e a raça humana. Conforme prefigurado no serviço dos sacerdotes em Israel, Jesus viria para ministrar em nosso favor e aplicar os méritos do seu sacrifício. Assim, o sacrifício expiatório realizado na cruz é todo suficiente para prover aos homens a salvação. Porém, é através do ministério sacerdotal de Cristo, no santuário celestial, que esse sacrifício expiatório é aplicado a todo aquele que crê. Assim como após a morte do animal, o sangue deveria ir para o santuário e através do sacerdote, esse era o único meio de o pecador ter acesso a Deus e ao perdão, nós precisamos, após aceitar o sacrifício da cruz, irmos até o santuário, onde Jesus apresentou o seu sangue em nosso favor. A morte de Cristo foi para todos, mas nem todos se salvarão. Isso nos ensina que mesmo após termos aceito a morte de Cristo no Calvário, precisamos que Ele, nosso grande sacerdote, faça a aplicação do seu sangue em nosso favor no santuário. Isto provisiona perdão diário e ajuda o crente em sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não quer você agora tomar uma decisão muito especial? Entendendo que Jesus é o nosso grande advogado junto ao Pai, gostaria você de decidir de hoje em diante confessar seus pecados a Ele e suplicar que pelos méritos da sua morte vicária você alcance o perdão e a vida eterna? Se você deseja, eu quero orar por isso. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque hoje nós podemos confiar em Cristo como nosso advogado junto ao Pai. Nos ajuda a colocarmos o nosso caso nas mãos dEle e ter a certeza da vitória e da vida eterna quando o Senhor voltar. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Quando Jesus ascendeu ao céu, deu início à sua obra sacerdotal como nosso mediador ou advogado. Esse ministério, no primeiro compartimento do santuário celestial, teria um tempo de duração. Ao terminar esse período, Cristo deixaria o lugar santo e iniciaria uma obra de juízo no lugar santíssimo do santuário. Veremos esse assunto em nosso próximo encontro. Até lá e que Deus o abençoe.